Boa noite a todos os que estamos hoje ligados via streaming para seguir em direto a apresentação do novo livro do Padre Julián Carrón, O Despertar do Humano, Reflexões de um Tempo Vertiginoso. Boa noite também aos nossos amigos que nos seguem a partir de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil e vários amigos lusófonos ligados a partir de diversos outros países. Antes de apresentar os nossos convidados, permitam-me 3 breves notas. Em primeiro lugar, usando as palavras de Dom Giussani, que dizia: quando nos encontramos, por que o fazemos? Para nos arrancarmos a nós e a todos do nada. Este nada que avança, quase sem darmos por isso. Uma espécie de suspeita que, no fundo, a vida não seja positiva. Que tudo acabe no nada, sem sentido. Este encontro, digo, sem qualquer pretensão, é uma tentativa de ser um contributo para nos arrancar deste nada. A segunda coisa que gostava de dizer é que para tantos de nós este livro tem sido uma grande companhia durante estes tempos. As perguntas às quais o livro responde são também as nossas. Um amigo de 17 anos que leu este livro durante a quarentena contou que o Padre Carrón, que não terá propriamente a mesma idade do que ele, foi o melhor companheiro de caminho que encontrou durante estes tempos, pois a quarentena pôs à prova as suas certezas. Fez surgir muitas perguntas. Este livro, diz, ajudou-me a estar diante das perguntas sem me escandalizar, porque vi alguém que as enfrenta até ao fim. A uma dada altura, este amigo diz: porque perguntar-nos sobre o significado da vida é uma coisa pesada se não tivermos quem nos ajude. Acho que as palavras deste jovem amigo descrevem bem o que tantos sentimos ao ler este livro. Por fim, gostaria também de partilhar convosco uma nota que o Sr. Dom Manuel Clemente, o nosso cardeal patriarca, nos enviou na sequência da leitura do livro. Compartilha a ideia central, que foi também a de Dom Giussani, disse: a realidade é a matéria da fé, que não existe fora dela. A religião do Verbo encarnado é exclusiva e absolutamente assim. Como o Padre Carrón adianta, é deste modo que Deus responde na história e não apenas à história. Por isso a vivemos como história da salvação. Os testemunhos de vida concreta que o texto inclui não andam longe das parábolas que o Espírito de Cristo vai reescrevendo. Agora é consigo, é cada um de nós. Agora será connosco, hoje à noite, e passo então a introduzir os nossos 3 convidados desta noite. Em primeiro lugar, o professor João César das Neves, professor universitário e economista. Boa noite, senhor professor. Boa noite. Em segundo lugar, o professor Rui Ramos, professor universitário, historiador e colunista. Boa noite, senhor professor. Olá, viva. E o padre Julián Carrón, presidente da Fraternidade Comunhão e Libertação e docente de Teologia na Universidade Católica do Sacro Cuore de Milão. Boa noite, padre Julián. Obrigado por estar connosco aqui hoje. Boa noite. Atendendo também ao facto que em Milão é mais uma hora. Boa noite. Para a nossa conversa preparei algumas perguntas, mas peço que se sintam livres de colocar outras à medida que o diálogo for avançando. A primeira pergunta colocaria ao Sr. Professor Rui Ramos. Num dos seus artigos disse: a nossa civilização convive mal com a evidência dos seus limites. Gostaríamos de pensar que podemos controlar tudo, do clima à difusão do vírus e das bactérias. E o Padre Carrón, neste livro, diz que nós fugimos da realidade para uma espécie de bolha, que é uma vida sob controle, pela incapacidade de estar connosco próprios, de enfrentar estes nossos limites. Então pergunto-lhe, como é que nestes tempos a evidência destes limites pode ser vivida como possibilidade? Como acha que estamos a lidar com a evidência dos nossos limites? Ora bem, boa noite, é com muito gosto que estou aqui e que tenho mais uma vez a possibilidade de ser também confrontado com as reflexões do Padre Carrón neste livro, O Despertar do Humano, que agora ao ler vejo que vem muito ao encontro daquilo que os últimos acontecimentos também me tinham suscitado como reflexão.
E esse ponto de partida penso que estará nesse mito dessa bolha de proteção. Na bolha de proteção que criámos, isto é, na ilusão que criámos nos últimos tempos, que aquilo que tinha limitado a humanidade no passado tinha deixado de valer para nós, que as nossas potências, as grandes potências no mundo saberiam evitar guerras e conflitos, que os governos saberiam evitar crises económicas, que a ciência iria nos poupar a todas as doenças e que até a tecnologia nos iria evitar uma mudança de clima, isto é, uma mudança das condições naturais da Terra. Portanto, e creio que estes últimos 20 anos, vamos chamar os primeiros 2 décadas do século XXI, têm sido essas, para usar uma expressão antiga dos anos 70, essas grandes feridas narcísicas. Isto é, um homem reduzido às suas proporções perante o conflito, perante as crises, crise financeira de 2008, o conflito, podia falar da guerra do Iraque de 2003, e depois o terrorismo a seguir, perante aquele receio que há em relação às alterações climáticas e agora perante esta intrusão da doença, de uma forma a que nós associávamos bastante à Idade Média. E isto vem contra a nossa ideia, a sensação que nós temos de que podemos controlar tudo. Aliás, essa aspiração ao controle chega até à morte. Estas últimas discussões sobre a eutanásia são também uma ideia de que até a morte podemos controlar, até a morte está sob o nosso poder, pode ser um resultado nosso. Portanto, que não há nada fora de nós, não há nada longe dos nossos poderes. E os acontecimentos, aquilo que... essa irrupção da realidade, aquilo que o Padre Carrão chama a realidade, acabaram por arrebentar esta bolha de omnisciência e de omnipotência em que vivemos até agora. Esta quarentena do vírus nos últimos meses obrigou-nos a enfrentar-nos tal como somos, da nossa vulnerabilidade. E quando eu estou a falar da nossa vulnerabilidade, estou a falar também da vulnerabilidade da nossa ciência, já da incapacidade da nossa ciência nos dar garantias, nos dar certezas. Ouvimos 2 cientistas, ouvimos 2 opiniões diferentes, por exemplo, sobre o vírus, todos nós tivemos essa experiência. Ouvimos 2 responsáveis pelas condições, enfim, pela saúde pública. Ouvimos 2 estratégias diferentes de lidar com o vírus. Houve essa pluralidade, não houve essa certeza. E o nosso esforço agora, obviamente, pode ser esse esforço infantil para pensar que tudo isto é uma anomalia que está concentrada no tempo e que mais cedo ou mais tarde iremos regressar à normalidade. Ou então pode ser outra coisa, e é isso que o Padre Carrão, no livro, no Despertar do Humano, nos chama a atenção para essa possibilidade, que é a possibilidade de percebermos o que é que fizemos. Aquilo que fizemos foi, de facto, substituir a realidade pela ideologia do progresso político, tecnológico, científico. Reparem que eu não nego não é preciso negar esse progresso. Não é preciso negar que nos últimos 20 anos a humanidade conseguiu atingir níveis de vida que não tinha no passado. E podemos congratular-nos com isso e com todas as centenas de milhares de pessoas que saíram da pobreza nestes últimos anos. O problema aqui, portanto, não está em negar o sucesso da tecnologia, da ciência, da política. O problema é fazer assentar esse sucesso numa ilusão, e essa ilusão é da nossa omnipotência, é do nosso controle total, é da ideia de que não há limites. Essa é que é a ilusão. Porque quando descobrimos a vulnerabilidade, quando descobrimos os limites, porque a realidade mais tarde ou mais cedo entra na nossa bolha, há sempre o risco de isso nos levar a uma espécie de revolta.
uma revolta nihilista, uma recusa de tudo então, isto é, de achar que nada vale a pena, de que fomos enganados, ou de que é preciso destruir tudo e começar a fazer qualquer coisa nova. Mas também pode ter outro efeito, e é isso que penso que é isso que o padre Carron chama a atenção, que é fazer-nos levar a pensar no que, aquilo que o padre Carron chama na provocação do real, que pode levar a pensar outra vez, a pensar naquilo que nos torna humanos, e aquilo que nos torna humanos não é esta ilusão da omnipotência, não é isso que valoriza a humanidade, mas é aquilo que faz, enfim, podemos falar depois disso mais à frente, é aquela presença a partir da qual a humanidade adquire o seu sentido. E, portanto, digamos que um acontecimento como este, no conjunto de outros acontecimentos até agora, destas feridas narcísicas, digamos, que descentraram o ser humano em relação ao universo, já não estamos no centro, pode nos levar a descobrir o que é humano, o que é verdadeiramente humano. O que é humano não é o poder, mas é outra coisa, é a valorização de outras coisas, é outros sentidos. Portanto, acho que é essa a importância que pode ter um acontecimento como este, como aliás o padre Carron diz no seu livro de maneira bastante eloquente. Muito obrigado, Sr. Professor. O que é humano? Passava então agora uma pergunta ao Sr. Professor João Luís César das Neves. No contributo que enviou sobre a sua leitura do livro, descreveu o ser humano como um junco pensante, usando uma expressão de Pascal. Por um lado, somos frágeis como um junco, uma planta frágil. Por outro, temos dentro um desejo ilimitado, infinito, com uma proporção infinita, que, segundo o padre Carron, se exprime nas perguntas da razão. Não acha que estas perguntas andavam adormecidas no torpor de uma vida sob controle e que o irromper desta pandemia nos fez voltar a fazer estas perguntas? Não é necessariamente assim. Eu penso que o professor Rui Ramos já tocou no essencial, né? Quer dizer, nós não somos. Eu acho que aquele mundo onde a pandemia apareceu não era o mundo da bolha protetora, porque essa é mais tipo dos anos 90, não é? Nessa altura nós estávamos confiantes que de facto controlávamos as coisas. Nos últimos 20 anos, os acidentes foram vários, já foram falados, né? O 11 de setembro deu cabo da nossa domínio, da confiança do mundo unido. Depois a seguir aparece a crise financeira. A eleição do Donald Trump, penso eu, também é um outro marco neste caminho. E por trás disto tudo, o drama do aquecimento global, que nos faz achar que nós estamos a incinerar o mundo. E devo dizer que esta foi a primeira, digamos, no meu desacordo com o livro. O livro fala da bolha protetora, mas eu acho que a bolha protetora já não está lá. Mas depois estive a pensar melhor e, de facto, percebi uma coisa que me ajudou muito a ver a verdade do livro e, por outro lado, a perceber como eu não tinha limitado. É que, perante estes acontecimentos, a reação da generalidade da população é uma raiva, uma irritação, um desânimo, que é uma outra forma do mesmo narcisismo. Quer dizer, grande parte desta indignação perante o que acontece, a irritação com o sistema bancário, ou com a zanga dos terroristas, ou com o racismo, ou com o que seja, é sempre a indignação daquele que se achava dono e que afinal não é. Portanto, é uma manifestação da mesma coisa. É a bolha protetora que afinal não protege e era o que faltava ela não proteger. Portanto, eu diria que já estamos numa fase mais avançada, né? E esta pandemia vai cair em cima do mesmo, portanto vai ainda reforçar mais, e nós estamos, é espantoso porque a pandemia é um inimigo invisível, é um inimigo comum, alegadamente estamos todos unidos contra ele, e o que é espantoso é que esta pandemia está a criar divisões em certos sítios, às vezes dramáticas, o caso americano e o caso brasileiro, do meu ponto de vista, são os mais terríveis,
em que a pandemia que nos devia todo a unir está a gerar divisões, está a criar dramas. Há outros exemplos ao contrário, felizmente. O caso europeu, penso eu, e estas últimas decisões do Fundo de Solidariedade são um sinal que talvez seja, perante a pandemia, uma unidade que se estava a desmoronar e que se uniu. Portanto, a reação é uma reação diferente caso para caso. E isso é uma coisa boa, quer dizer, não estamos pré-determinados por coisa nenhuma. Mas eu penso que a atitude já é a atitude da pessoa que está zangada porque a bolha não está a fazer o que devia e nós tínhamos o direito à bolha. O que quer dizer que a constatação do fim da bolha não é necessariamente um passo positivo. Pode ser um passo positivo se nos levar a olhar a realidade como ela é e a dar um passo em frente, ou pode ser um passo negativo se nós cairmos no desespero, cairmos na irritação, cairmos na exigência, cairmos na zanga, na reivindicação, que é no fundo, como eu dizia há bocadinho, é a segunda forma do mesmo narcisismo. Muito obrigado, Sr. Professor César das Neves. Perguntava agora o Padre Carron, este impacto de realidade que rebentou a bolha e que nos obrigou a voltar a fazer tantas perguntas, gostava de lhe perguntar por que faz coincidir o renascimento destas perguntas, que podem ter às vezes a forma também de uma irritação, não é? Pode-se perguntar de uma maneira positiva ou de uma maneira irritada, mas seja como for, perguntamos, porque faz coincidir o renascimento destas perguntas com o despertar do humano. E pedia também se aprofundava a expressão que o professor César das Neves usou, o junco pensante, este paradoxo da nossa natureza e o que é que diz sobre nós. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes este diálogo. Y os agradezco la disponibilidad a esta conversación que nos puede ayudar a tomar cada vez más conciencia de lo que estamos viviendo. ¿En qué sentido esta situación ha despertado lo humano de cada uno de nosotros? En primer lugar, basta que nos escuchemos unos a otros para darnos cuenta cómo vivíamos en una ilusión, decía el profesor Ruiz Ramos, que teníamos todo bajo control. Porque la realidad nos ha mostrado el engaño en el que vivíamos, que no lo tenemos todo bajo control. Esto forma parte de lo que subrayaba también Ruiz Ramos, de cómo prevalece tantas veces en nuestro modo de estar en la realidad la ideología. Es decir, una percepción de la realidad reducida, donde vivimos con la ilusión de no tener límites. Esto no es humano. Vivir con la impresión de que no tenemos límites no corresponde al humano. Por tanto, estas y otras muchas cosas que hemos vivido en todos estos meses, como decía el profesor César das Neves, vivir como si fuéramos dueños de todo, es otra ilusión. ¿Por qué nosotros hemos podido darnos cuenta de esta ilusión? Hemos podido darnos cuenta del error de creernos sin límites, de tenerlo todo bajo control. Nos podemos dar cuenta porque ha crecido en nosotros la capacidad de juzgar la realidad, la capacidad de darnos cuenta de la realidad según todos los factores. Es decir, se ha tenido que despertar lo humano en nosotros para poder
ver la realidad con mayor verdad de la que normalmente lo hacemos. Es decir, nos ha hecho salir de aquella burbuja en la que vivíamos, donde todo podía seguir adelante con esta reducción del humano, de los problemas, de las situaciones. Por eso se han despertado también las preguntas. Las preguntas del por qué suceden estas cosas. La pregunta de quién nos quita, quién es capaz de vencer el miedo. La pregunta de cuál es el sentido que tienen que sucedan estas cosas. La pregunta sobre la enfermedad. La pregunta sobre la muerte. Digamos, el dolor de no poder acompañar a las personas que mueren porque no podemos ir a visitarles porque pueden contaminarnos. O sea, todas estas cuestiones que no se las proponen las piedras, ni se las ponen los perros, pero que nos las ponemos los humanos y que estaban como bloqueadas, surgido delante de nosotros. Por eso me parece que todo esto ha despertado lo humano en cada uno de nosotros, y no solo personalmente, sino que hemos visto la prensa, los periódicos llenos de estas preguntas, lo cual es insólito. Cuestiones que normalmente se silencian en la vida pública, Perguntas que se han normalmente convertido en artículos de prensa. Y es como si hubiéramos sido forzados todos a salir del trantrán cotidiano. Por eso se ha revelado verdaderamente lo que dice el profesor César del Neves, el jano pensante, por isso el junco pensante, porque es cuesta paradoja que es el hombre de límite y al mismo tiempo de exigencia de totalidad, de exigencia de significado. Y que en algunos momentos el hombre, cada uno de nosotros, viendo nuestro límite, pensamos que todo el deseo de plenitud que tenemos, todo el deseo de infinito, es como si fuera una ilusión, como si fuera algo que nosotros hemos creado, y otras veces prevalece tanto la percepción de la grandeza que nos olvidamos de que tenemos límites. Esta vez nos hemos dado cuenta de los límites. Y esto no nos ha hecho perder la exigencia que tienen todas nuestras preguntas, sino que nos han hecho reconocer esta expresión de Pascal, que el hombre es un junco pensante. Es decir, hemos ganado todos si hemos sido leales con nosotros mismos, en una mayor autoconciencia de lo que somos como hombres. Muito obrigada, Padre Carron. Passava agora, acho que ajudou também esta primeira parte em que veio ao de cima tudo isto do junco pensante, a expressão introduzida pelo professor César das Neves, e que acho que foi um ponto dominante em todas estas primeiras 3 intervenções. Passava agora uma segunda ronda de perguntas, a primeira para o professor Rui Ramos, uma frase do Nietzsche: não há factos, só interpretações. Mas o Padre Carron, no livro, diz que o vírus encostou o nihilismo à parede.
Aliás, diz uma expressão mais engraçada do boxe, que atirou com o nihilismo para as cordas. E que nesta pandemia o nihilismo foi o grande derrotado. No artigo seu professor disse que estamos à mercê das emoções coletivas, tal como são registadas em redes sociais, na comunicação social e através de sondagens de opinião. Foi o que se viu com o Covid-19. Entregues aos especialismos, não há autoridades credíveis. Concorda com o padre Carron quanto à derrota do nihilismo, que é o grande derrotado, e em caso afirmativo, em que medida é que esta derrota nos pode tirar destas correntes de emoções coletivas e remoinho opiniões? Muita gente, de várias maneiras, anda a tentar derrotar o nihilismo. Nietzsche também tentou derrotar o nihilismo, foi um dos seus projetos. Há dúvidas sobre se conseguiu ou não, mas a sua ideia de encontrar para o homem uma instância para além, isto é, que desse ao humano um novo sentido, que ele tentou expressar através do sobre-humano, que depois é traduzido geralmente como super-homem, mal traduzido, sobretudo aquilo que está para além do humano, era uma forma dele ultrapassar esse nihilismo. O problema que nos é colocado com aquela falta de controle de que falámos ao princípio não é apenas um controle sobre o exterior, isto é, sobre aquilo que está fora de nós, por exemplo, sobre as forças da natureza ou as forças da economia. Não, é também um controle sobre as nossas próprias forças, sobre nós próprios, isto é, nós também não somos capazes de nos controlar. E resta saber o que é que deve ser um instrumento que nós devemos usar para o controle. E a resposta, por vezes mais óbvia, é a resposta, digamos, quase técnica, é o poder. O poder é a maneira de nos controlar. Isto é, ter mais poder sobre nós próprios, ter mais poder sobre as outras coisas. Agora, o poder pode não trazer, como já vimos aqui, pode não trazer lucidez, pode não trazer razão, pode ser uma ilusão de poder, pode ser um poder que se desfaz ao primeiro choque da realidade. E por isso, talvez, a base do controle não seja propriamente o poder, embora o poder possa ter interesse, todos os instrumentos que possamos usar para obter situações ou soluções vantajosas para nós, mas algo mais importante, aquilo que o padre Carron chama a atenção, a lucidez, a razão, a disciplina de nós próprios. E a grande questão é de saber se nós, seres humanos, por nós próprios, sozinhos, podemos desenvolver essa disciplina, desenvolver essa lucidez e desenvolver essa razão. Isso é, se temos meios para isso, ou se, pelo contrário, precisamos de algo que seja transcendente à humanidade para dar o seu verdadeiro sentido à humanidade. E essa foi esta última resposta, isto é, a ideia de que é preciso alguma coisa para além das nossas forças, digamos assim, precisamos de mais alguma coisa do que aquilo que temos para ser lúcidos e para ser racionais. Essa foi a resposta que tradicionalmente foi dada, isto é, por aquelas tradições que formaram a nossa civilização, sobretudo as grandes tradições religiosas, através das quais procuramos o sentido. Isto é, a ideia de que o humano tem sentido quando encontra esse sentido numa presença que está ao lado do humano e que lhe empresta e que lhe dá esse sentido. Não estou talvez a ser rigoroso exatamente na maneira de expressar isso, o padre Carron provavelmente será mais apurado neste vocabulário, mas aquilo que estou a dizer é esse sentido que dá uma segurança ao ser humano, que não é a segurança da ideia do poder absoluto nem do controle, mas a segurança da lucidez, da razão e até a serenidade que vem com isso, não terá de ser algo para a humanidade encontrar quando sai de si próprio, quando sai daquele seu
daquele seu, quando aceita os seus limites e percebe que tem de ser ajudada, por assim dizer, ou tem de ser acompanhada no caminho por outra presença, por uma presença. Eu estou a chamar presença porque é assim que o Padre Caron lhe chama. Isto é, quando percebe que a realidade é um chamamento, como diz o Padre Caron na página 30, isto é, aceitar o chamamento que vem da realidade. Esse outro chamamento, essa possibilidade que depois o Dom Giussani chama de viver intensamente o real. Isto é curioso. Geralmente, as referências às vezes, a religião é o oposto ao real. Há o real e depois a religião. Os críticos da religião fizeram isso durante muito tempo. Tentaram criticar a religião como se a religião nos alienasse da realidade. E se for ao contrário? E se a religião, pelo contrário, ou aquilo que era a tradição religiosa, nos aproximava da realidade, e são as ideologias do progresso, as várias ideologias do progresso, pelo contrário, que nos distanciam e que nos alienam da realidade. E desse ponto de vista, sim, chegamos a estas grandes questões, e acho que esse é que é o despertar do humano do que o Padre Caron fala, que é voltar a colocar a questão sobre o homem, sobre o ser humano, e sobre a presença que junto do ser humano, presença histórica que junto do ser humano o leva para a humanidade, o conforta na humanidade, lhe dá força na humanidade, e que não é uma mera ilusão, que não é um mero simulacro de poder. Penso que essa é a grande questão que o livro do Padre Caron levanta, e é a questão que temos de discutir, não só discutir em conjunto, mas provavelmente cada um também discutir consigo, enfrentar consigo próprio. Uhum. Então, se calhar aqui pedia que se o Padre Caron nos dava uma ajuda, esta pergunta que o professor Rui Ramos levantou, e que o que é esta religião que não nos aliena da realidade, mas que nos leva a viver intensamente o real? E esta presença histórica, o que é que tem a ver com esta religião que nos leva a viver intensamente o real? Se nos podia dar aqui uma ajuda. A mí me parece muy interesante lo que decía el profesor Ruiz Ramos, porque cuando tú preguntabas, Sofía, sobre la afirmación de la derrota del nihilismo, a mí me parece que esto ha sido algo evidente en estos meses. Todos hemos tenido que plegarnos a reconocer que no sabíamos nada de este virus. ¿Cuántas veces hemos tenido que cambiar idea delante de los datos que aparecían delante? Que la derrota del nihilismo, ¿no?, ha aparecido delante de nuestros ojos. Todos hemos tenido que reconocer que no sabíamos nada de esta realidad que era el virus. Pensábamos que era una cosa y se ha revelado otra totalmente distinta de nuestras interpretaciones. Si alguno nos hubiera dicho al final de enero que habríamos bloqueado toda Europa, en 3 meses se hubiera reído de nosotros. Si alguien nos hubiera dicho que habríamos tenido que hacernos todas las preguntas que han surgido, nos hubiera tomado el pelo. O sea, la realidad se ha mostrado más potente que todas nuestras interpretaciones. En este sentido, el nihilismo ha sido derrotado. Ha vencido sobre nuestras interpretaciones la realidad. Esto no significa que después todos los que hemos visto esto de un modo palpable, todos hayamos aceptado lo que hemos visto. Porque esto depende de la libertad, de nuestra disponibilidad a someter lo que pensamos de la realidad a la experiencia que hacemos de ella. Y por esto, la derrota del nihilismo en la realidad puede haber sido total,
y en cambio no haber sido derrotado el nihilismo dentro de nosotros. Y ahí aparece lo que dice el profesor Ruiz Ramos, si nosotros, ¿no? En primer lugar, tendremos toda la lucidez y seremos todos los racionales que se necesita para poder someter la razón a la experiencia, o necesitamos ayuda de otro. Pero en cualquier caso me interesa mucho la otra observación que hacía el profesor Ruiz Ramos de la concepción religiosa. En la opinión dominante, la religión es concebida como algo que nos separa de la realidad, decía él. Sin embargo, para nosotros, en los que habíamos tenido la fortuna de conocer a don Giussani, la religión ha sido justamente lo contrario, que es vivir intensamente la realidad, que solo viviendo hasta el fondo la realidad, como hemos hecho en estos días, que no hemos podido evitarla, hacer las cuentas con una realidad porque se imponía delante de nuestros ojos, vivir intensamente la realidad ha llevado a ponernos delante del misterio, a reconocer el misterio como parte de la realidad. Es decir, misterio y realidad no son incompatibles, contradictorios, sino que la realidad vivida hasta su profundidad más honda le lleva al hombre a reconocer el misterio y, por tanto, a abrirse a otra cosa más grande que él. En ese sentido, la religión es percibida como la cumbre del humano, no el límite del humano, la cumbre de la razón humana, de la libertad y del afecto del hombre. Y por eso, habiendo esta situación despertado al humano, nos ha hecho descubrir la religiosidad a quien lo ha aceptado, a quien ha aceptado el desafío, le ha hecho descubrir la religiosidad como la forma más verdadera de estar en la realidad. Obrigada, Padre Aveliano, muito obrigada por esta ajuda. E ainda nesta esfera do que o Padre Aveliano falava, de que o nihilismo pode não ser derrotado dentro de nós, embora tenha sido derrotado fora, fazia uma pergunta ao professor João César das Neves. Numa das suas intervenções destes últimos meses, observou que a situação que nos pôs em casa tem que ser aproveitada. E falou também que há uma frente de batalha muito importante, parece que era o que falávamos agora, que é interior, ou seja, a atitude com que vamos enfrentar a presente crise. No seu livro, o Padre Carron diz que cada crise, cada impacto profundo da realidade, obriga-nos a voltar às perguntas, faz gritar porquê, que já também falámos acima. Acha que estamos a aproveitar esta situação? Acha que nos estamos a perguntar? Vê sinais disto? Bem, primeiro, a realidade é a mesma para todos. Todos estamos a sofrer o mesmo. Esta é uma característica desta pandemia. Mas nem todos a recebem da mesma maneira. Não é? E o elemento decisivo não é aquilo que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. Não é? Este ponto, eu tenho ultimamente pensado muito nesta frase de Nosso Senhor, que olhei de uma maneira nova, quando ele diz: não há nada fora do homem que entrando nele o possa tornar impuro, mas é o que sai do homem, isso é que torna impuro o homem. E este é exatamente este ponto, não é? O vírus entra no homem, mas não nos faz impuros. Agora, o que sai de nós como reação é que nos torna impuros. É muito curioso, por exemplo, que isto tem uma aplicação logo em termos económicos. Eu peço desculpa de puxar para a economia. É que é curioso notar que esta crise não é causada pelo vírus. O vírus não cria nenhuma recessão. O impacto direto do vírus é muito limitado em termos económicos. É a maneira como nós reagimos ao vírus,
os confinamentos, as quarentenas, é que geraram a crise. Não é? A crise tem esta especificação que vem de fora, não é? Não é uma coisa que vem de fora que nos afeta, é aquilo que sai de nós, aquela reação que nos afeta. Portanto, esse é que é o ponto. Em que coração é que este vírus vai cair e como é que nós vamos reagir aqui? Não é? Eu gosto muito da homilia que o Papa Francisco fez no dia de Pentecostes, onde ele fala dos 3 inimigos do dom, dos 3 inimigos da esperança, que são o narcisismo, a vitimização e o pessimismo. São esses os inimigos que nós temos de ter cuidado. Portanto, respondendo à sua pergunta, se nós estamos a aproveitar esta crise, isto nos aumentou estes 3 inimigos que o Papa refere, o narcisismo, a vitimização e o pessimismo, que de alguma maneira são naturais e compreensíveis perante esta circunstância, vamos perder completamente. Agora, eu encontro muita gente, enfim, o livro do Padre Carron, primeiro, cita muitas histórias destas e ele próprio gera nos seus leitores este tipo de reação, exatamente ao contrário. Não é? Quer dizer, nós pormos diante desta realidade como um mistério, que é o que ela é um mistério. Não é? E perante este mistério só temos 2 alternativas. Estas alternativas são a bolha. Eu gosto de referir a bolha como o Iron Man. O Iron Man é um super-herói da Marvel que tem esta característica de que não tem superpoderes. É só milionário e cientista. O Tony Stark, que é milionário e cientista, e com esta bolha ele consegue-se todas as maravilhas. Portanto, esta é a primeira reação. Né? Quem não gosta da Marvel pode encontrar na DC o Batman, que é a mesma coisa. Um milionário tecnológico, o Bruce Wayne, que controla as coisas. É a primeira reação. E é preciso percebê-la, quer dizer, perante o horror desta realidade, a primeira atitude é esta, é a bolha protetora. A armadura do Iron Man protege-nos do exterior e nós conseguimos controlar as coisas. A outra alternativa é a alternativa do sentido religioso. E ao sentido religioso são os Jedis do Star Wars, não é? Que é a força que está fora. Para o ser humano, perante o horror da pandemia, só tem 2 hipóteses. Ou se fecha numa bolha protetora, ou se abre a um amigo influente, a um amigo em poderes elevados, que nos ajude. E estas 2 respostas são razoáveis, são naturais. O ser humano ou se pensa com poder para destruir o mundo, para controlar o mundo, ou liga-se a alguém que o faça. Não é? E eu acho que isto aqui levou-me a uma outra constatação, que é a unidade do livro. O livro do Padre Carron tem 2 partes. Né? A primeira parte fala da realidade, a segunda parte fala da presença. Mas eu diria, só é possível nós abrirmos à realidade, como ele diz, se nós soubermos que há lá a presença do Senhor. Ninguém se consegue abrir à realidade se não tiver a certeza que este horror que é a aparência da realidade tem uma outra presença, uma presença positiva, uma presença que nos salva. Né? Usando o exemplo logo do princípio do livro, a criança só começa a aventurar-se se saber que a mãe a ampara. Se não tiver lá a mãe, não vai fazê-lo. Né? E, portanto, não é possível a primeira parte do livro sem a segunda. Quer dizer, é porque nós já sabemos que está lá a presença que nos abrimos à realidade. Porque sem essa presença, sem essa força que tem um rosto, quem é que se abria à realidade? Não era possível. Né? Só é possível abrirmos à realidade porque temos a presença. Obrigado, Sr. César das Neves. Se calhar aqui, antes de fazer se calhar, a sua pergunta, uma pergunta que tinha dirigido diretamente ao Padre Carron, pergunto também ao Padre Carron. Padre Carron, mas para além desta presença que entra de facto na realidade e que, como a mãe para a criança, nos acompanha na vida, haverá algo na realidade que nos leve também a intuir a possibilidade desta abertura? Haverá algo da realidade? O professor João Luís falava realidade e presença, mas haverá algo na realidade, na nossa realidade, no junco pensante, que nos leve já a uma abertura?
Dos cosas hay en la realidad que nos abren, que nos ayudan a reconocer esta presencia. La primera es la realidad misma. La realidad, cuando abrimos los ojos delante de ella, lo hemos vivido en tantas ocasiones delante del mar, delante de las estrellas, delante de un panorama espectacular, tiene un atractivo que nos fascina. Y esto es el origen de toda la relación del hombre con la realidad. Y esto, desarrollado hasta el final, es lo que hace intuir la presencia de alguien que ha hecho la realidad así, porque esta realidad no la creamos nosotros y por tanto hay alguien que ha hecho esa realidad. Tantas veces se ha dicho que la religión nace del miedo, pero el miedo siempre es una segunda reacción. Yo tengo miedo cuando temo perder algo que tengo ya. Por eso siempre la filosofía como la religión, vivida como apertura a la realidad, han tomado como punto de partida el asombro que la realidad provoca en nosotros, abriéndonos y dilatando toda nuestra razón hasta el misterio. Y la segunda cosa es que cuanto más se abre, cuanto más la realidad nos abre a nosotros, dilata nuestra capacidad de la razón, dilata nuestra capacidad de comprender la realidad que nos provoca, más nos damos cuenta que también nosotros, junto con la realidad, no nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, que cada uno de nosotros, si se parara un momento y se diera cuenta que no se da en este instante la vida, tendría que reconocer que hay alguien que se la da, que otro se la da, que un tú se la da. Porque solo, nosotros damos por supuesto la existencia de la realidad y la existencia de nuestro yo. Pero esta es una abstracción. La realidad existe y nosotros existimos. Y por tanto, la primera pregunta que se ha hecho siempre el hombre es ¿por qué existe algo y no nada? Si esto es la primera percepción que el hombre tiene abriendo los ojos, es a esta pregunta a la que llega, si no se bloquea la razón, no puede uno no llegar hasta el misterio. Por eso uno puede reconocer, ¿no?, que ninguno es tan padre como aquel que nos hace en cada instante. Todavía esta presencia que nos hace es misteriosa, pero no por ello es menos real. Por eso es verdad lo que dice el profesor Neves. Nosotros solo podemos vivir delante de la realidad, delante de una presencia. Esta presencia está ya en la realidad y dentro de nosotros porque nosotros somos el primer testimonio de que hay una presencia que nos hace. El gran riesgo es que tantas veces vivimos tan distraídos de lo que somos que muchas veces, como decía Santo Tomás, solo pocos, después de mucho esfuerzo y en medio de muchos errores, uno se da cuenta de esto, que la razón puede reconocer. Y por eso el misterio ha tenido piedad de nosotros, como decía antes también el profesor Ruiz Ramos, y se ha hecho carne, una presencia histórica, esta presencia que está en el origen de todo, se ha hecho carne para poder facilitar su reconocimiento. Pero no se podría hacer carne si no existiera ya. El misterio, la presencia existía y para nosotros desde que existe la realidad.
existe el hombre, pero solo se ha revelado, solo se ha hecho presencia histórica carnal Ma- en un momento del tiempo y del espacio con la llegada de Cristo. Por eso la fe cristiana siempre ha reconocido el primer signo de su presencia en la creación. El primer signo de que existe esta presencia es la creación, como el signo de la presencia para el niño de su madre, que le abre después al misterio más grande de una presencia impensable antes de que se revelase. Obrigada, Padre Julián Carron. Passava agora à última ronda das perguntas, que é igual para os três. E pergunto o que aprenderam durante estes tempos. Qual foi a maior lição que tiraram e que guardaram para o futuro? Que tiraram, quer dizer, ainda estamos todos a tirar, não é? Mas que até agora tiraram e que guardam para o futuro. E que contributo sentem que esta aprendizagem pode dar ao nosso mundo? Portanto, se calhar primeiro o professor César das Neves, depois o professor Rui Ramos. Eu espero que tenham muito tempo, porque este foi um período em que eu mais aprendi na minha vida. Primeiro, profissionalmente, porque há muito nas universidades discutia o ensino à distância e de repente fomos mergulhados no ensino à distância e tive que aprender técnicas em poucos dias e fiquei a conhecer todas as potencialidades e os limites e, portanto, foi um período riquíssimo em termos nesse aspecto. Depois, cientificamente, porque estamos a ver uma das períodos de maiores experiências económicas da história, nunca vivemos o que estamos a fazer agora e, portanto, estamos a aprender economia como nunca e vamos andar décadas a estudar este episódio, mas já estamos a aprender imenso. Enfim, tenho feito várias conferências sobre isto e nunca posso dizer duas vezes a mesma coisa porque já mudou, entretanto. Finalmente, em termos pessoais, não é? Vi o esqueleto da minha vida, como se fosse uma radioscopia, né? Tudo que era acessório desapareceu e de repente centrei-me no essencial, nas bases, a família, o amor, a importância das rotinas, né? Em termos espirituais, o elemento central foi a fome da Eucaristia, né? Nunca tinha passado por esta miséria extrema, esta situação de senhora que perdeu o menino Jesus no templo e anda à procura. Foi uma experiência de deserto que eu não gostaria de repetir, mas que foi muito relevante e muito criadora e muito, enfim, instrutiva. Infelizmente no sofrimento, mas muito instrutiva. Não sei se o Padre Carron quer dizer alguma coisa, se quer no fim, depois. Passava então ao professor Rui Ramos e depois... Al final. Ao final. Professor Rui Ramos, então. Bem, como historiador, não pude deixar de me lembrar do famoso comentário de um primeiro-ministro inglês, Harold Macmillan, que quando lhe perguntavam do que é que ele tinha medo, ele dizia dos acontecimentos. Em história, e talvez de outras maneiras de abordar o mundo, estamos muito confiantes na nossa capacidade de prever a partir de tendências. Isto é, estabelecemos tendências e julgamos que podemos, a partir do passado e a partir do que constatamos no presente, desenhar mais ou menos o que vai acontecer no futuro. E, portanto, estamos mais ou menos preparados para o que aí vem. Nada nos deve e pode surpreender. E o que aconteceu, e não aconteceu só desta vez, aconteceu já repetidamente neste princípio do século XXI, de tal maneira que só não aprendeu quem não quis mesmo, é que os acontecimentos de que o Harold Macmillan tinha medo, os acontecimentos vêm constantemente baralhar as nossas previsões, os nossos cálculos, que é quem é que em janeiro deste ano iria dizer que aquela crise económica que muita gente estava a prever por causa de uma desaceleração da economia chinesa viria a acontecer por causa das medidas de natureza sanitária que foram tomadas. Isso leva-me, não só como historiador, mas também como pessoa, para a relação com a realidade. E para perceber que a realidade
Isto é, o compreender a realidade, o aceitar a realidade não passa, como nós julgamos, pela explicação e pelo domínio da realidade. Passa também pela aceitação da imprevisibilidade, da nossa dificuldade de compreender. E, portanto, passa também por reconhecer que a realidade é feita de mistério. Há um mistério na realidade. E que o verdadeiro realismo é aquilo que aceita esse mistério. Isto é, que a razão e a lucidez dependem também de reconhecer, de delimitar aquilo que não conseguimos alcançar com os nossos instrumentos habituais de conhecimento. Isso não quer dizer que não nos possamos reconciliar com essa dimensão misteriosa. Isso não quer dizer que não possamos até retirar consolo e ânimo dessa dimensão misteriosa. Temos é de nos aproximar dessa realidade de uma maneira completamente diferente. Não talvez através da explicação, mas através daquilo que nessa realidade é também assombro, ou espanto, ou mistério, que não é apenas aquilo que nos mete medo, mas é aquilo que nos inspira, aquilo que nos maravilha, aquilo que nos espanta. E aceitar essa parte, ultrapassar essa necessidade que nós temos como uma espécie de máquinas conquistadoras de explicar, catalogar, dominar e reconhecer que há mais na realidade e que esse mais da realidade, esse mistério, é provavelmente a única possibilidade que nós temos de ultrapassar a nossa condição naquilo que a nossa condição é menos satisfatório, essa grande possibilidade de liberdade, de libertação, essa grande libertação que está nessa, que contém na realidade, mesmo quando a realidade nos assusta, mesmo quando a realidade nos impressiona, é talvez a grande conquista que podemos fazer, ou que podemos ir fazendo melhor, nestes momentos em que a nossa vã ciência, a nossa vã sabedoria é confrontada com tudo aquilo que não sabemos e que não conseguimos perceber. Talvez são momentos que, em vez de nos fazer sentir diminuídos, as tais feridas narcísicas de que falava agora, talvez nos devessem sentir libertados dessa obrigação de dominar, dessa obrigação de exercer o poder e, pelo contrário, de, através dessa presença, de alguma maneira, nos integrarmos na realidade e viver intensamente a realidade. Isso não é uma conquista de uma só vez, não é a conquista de um único acontecimento, mas é uma série de acontecimentos. Isto é preciso dar a mão à realidade e deixar um bocadinho a realidade levar-nos pela mão como crianças que por vezes somos perante tudo isto que nos rodeia e também tudo aquilo que está dentro de nós. Muito obrigado, professor Rui Ramos. Padre Carron, punha-lhe também as questões levantadas ou implícitas no que falou o professor César das Neves, o professor Rui Ramos. Caso o professor César das Neves, esta questão também da fome, da Eucaristia, nesta questão do professor Rui Ramos, também desta realidade que nos leva pelas mãos, se quiser também aprofundar um pouco estes temas e também de nos dizer o que aprendeu mais, o que está mais a aprender e que lição guarda para o futuro com este momento que estamos a atravessar. Yo me he sorprendido afrontando esta situación, esta provocación de la realidad, porque en realidad no hemos decidido nosotros cómo la realidad nos desafía. Y la he afrontado con una intuición que dice don Giussani, que una persona que no haya sido desafiado por la realidad no podrá experimentar toda la intensidad y la vibración de su razón. Es decir, que solo cuando nosotros aceptamos esta provocación podemos
crecer como personas. Yo he visto con frecuencia en mi vida la conveniencia de no sustraerme a los desafíos que la vida no me ahorra. Por eso he aceptado también esta provocación. Y la he aceptado pues con la experiencia de una vida que está dominada desde hace años por esta presencia de la que hablábamos antes. Y yo he afrontado esta situación con esta presencia en los ojos, que yo he podido afrontar esta realidad con algo que yo ya tengo en mi experiencia, que es una presencia que domina en la vida. Y es como si esta ocasión me ha ayudado a tomar todavía más conciencia de lo que dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre, para que te preocupes. Nosotros que hemos visto toda la vulnerabilidad de nuestra vida, que veíamos cómo los demás se alejaban de nosotros y nosotros de ellos porque temíamos contagiarlos o contagiarles, es como si se hiciera más patente qué es el hombre, qué piensa el misterio, esta presencia del hombre para que tenga un valor tan grande como para preocuparse de él, nosotros que no somos nada. Por eso para un cristiano que, como yo, que vive en la realidad, cualquier provocación es una ocasión para verificar la fe. Como cuando uno ama a otra persona, cualquier provocación que tienen que afrontar juntos es una ocasión para verificar la consistencia de su amor. Y lo mismo sucede en la vida cristiana, que es una relación con el misterio que está puesta a prueba delante de las circunstancias. No puedo evitar, cuando pienso en estas cosas, en la experiencia de San Pablo, porque si alguien ha sido provocado por la realidad, ha sido San Pablo. Fue perseguido, ha vivido infinidad de peligros mientras en sus viajes, ha sido traicionado, ha sido odiado por los demás. Es decir, ha sufrido todo lo que él dice, pero ¿quién me separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, no porque nosotros hayamos vivido a la altura de las circunstancias, sino porque allí se ha mostrado toda la potencia de Cristo. Como cuando un niño se da cuenta que todas las dificultades, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando tiene miedo, cuando tiene necesidad, es la ocasión de poder ver en acción qué significa vivir la vida teniendo una madre. Puede a veces enfadarse, puede a veces irritarse, puede a veces rebelarse, pero la madre está siempre allí y esto le da una certeza cada vez más grande para poder vivir en la compañía de su madre. Cuando el Señor nos da todos estos signos para mostrar que nada nos puede separar del amor de Cristo, de su amor por nosotros, si lo vivimos, podemos contribuir al bien de la sociedad mostrando esta certeza. Que no hay miedo que no pueda ser derrotado, que no hay virus que nos pueda vencer, que no hay desafío económico que no podamos mirar a la cara, pero solo lo podremos encarar bien si la fe es capaz de generar una novedad en nosotros que nos hace ponernos como contribución delante de todos y de poder ayudar a los demás que están en situaciones de necesidad a afrontar la situación económica. Por eso
sentimos todavía más delante de esta tarea que tenemos como cristianos, o que yo percibo como cristiano, la necesidad del alimento de la Eucaristía, sin el cual es difícil poder testimoniar una vida así. Y con él de la mano podemos entrar en la realidad sin temor. No porque nosotros seamos más fuertes, sino porque nos hemos descubierto más hijos. Porque el niño no hace falta que sea fuerte para entrar en un lugar oscuro. Puede ser frágil como un niño en la relación con su madre. Y nosotros podemos entrar en cualquier situación de dificultad, justamente como decía el profesor Neves, porque tenemos una compañía fuerte a nuestro lado. Muito obrigado, Padre Julián. O que domina em mim é uma grande gratidão pela companhia ao nosso lado que tivemos aqui esta noite. Uma grande gratidão pelo professor Rui Ramos e o professor César das Neves terem aceite o convite para estar aqui hoje para este diálogo. Uma grande gratidão por como o Padre Carron também nos tem acompanhado e continua a acompanhar ao longo deste tempo. Fixei-me na frase que é o homem, Senhor, para que dele te recordes. Quem somos nós para que alguém tenha esta piedade de nós, que nos acompanhe de uma maneira tão detalhada, tão amiga, a atravessar este momento que estamos a viver. Por isso, obrigada a todos, mais uma vez, e muito boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado mais uma vez. Buenas Boa noches. noite. Gracias. Obrigado. Obrigado.